O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, no qual eu e o Felipe daremos uma volta pela Bacia do Pacífico. Coluna aberta. Joe Biden realiza seu primeiro discurso de Estado da União. O discurso de Estado da União, relembrando para os nossos ouvintes, é o discurso que o presidente dos Estados Unidos faz no início do ano perante uma sessão conjunta do Congresso, né? Ou seja, com deputados e senadores juntos. É um balanço da gestão. É um balanço da gestão com uma mistura de defesa da gestão, com uma mistura de ataque à oposição e um negócio que poderia durar muito menos se não fossem as 500 mil pausas para aplausos, né? A gente sempre fala disso. Então, por exemplo, se vocês forem ver o vídeo, né, do discurso do Biden, o vídeo tem praticamente 1 hora, né? Se vocês forem ler o discurso do Biden, para quem eventualmente ler em inglês, não sei se ele foi publicado em português em algum lugar, você lê em 5 minutos, 10 minutos, né? Porque toda hora tem pausas para aplausos. Até porque o Biden não tem como característica... Você quer fazer piada com ele ser gago. Não é gago. Até porque eu sou um pouco gago. É mais eloquente, eu diria. Você quer fazer piada com o fato de que dizem que ele é gago. É isso que você quer. Longe de mim. Mas nesse caso de gagueira eu tenho lugar de fala. Literalmente. E o discurso, né, obviamente, foi alterado ali nos últimos dias para incluir a questão da Rússia, né, para incluir a invasão russa da Ucrânia, ou seja, o discurso abre, né, falando do povo ucraniano, falando do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, né, falando da parceria entre Estados Unidos e Ucrânia, falando da parceria entre Estados Unidos e União Europeia, e também das medidas, né, contra a Rússia, das sanções econômicas, contra os oligarcas russos, e aqui a gente não é talvez pulando uma pauta, alguma coisa assim, né? Mas várias pessoas comentaram, né, por que existe esse termo, né, do uso do termo oligarca, né? Então, assim, por que você chama um bilionário russo de oligarca? O Trump seria um oligarca, Felipe? Ah, sim, o Trump é um oligarca até no sentido brasileiro da palavra, né? De ser um cara que do poder econômico ocupou o poder político, né? Mas, assim, é bom lembrar que, claro, hoje o termo está bastante disseminado e é o que você falou, meio que se tornou sinônimo de bilionário russo, seja ele quem for. Na Argentina, ainda é muito recorrente no debate político local, mas eles usam até uma derivação que é garca, né? Tira o olho. Então, o Macri, por exemplo, era bastante acusado pelos seus opositores de ser um garca, né? Mas aqui no Brasil e nos Estados Unidos, realmente caiu em desuso na política local e passou a se referir principalmente ao caso moscovita, né? Vamos dizer. Mas, assim, o uso do termo, né, oligarcas russos, a origem do termo, repito, hoje ele se tornou meio que sinônimo, tanto faz e tal. Mas a origem do termo está nos bilionários que surgem na década de 1990, início dos anos 2000, que enriqueceram com o processo de privatização das antigas propriedades estatais soviéticas,
e que esse processo de privatização, como a gente já comentou algumas vezes aqui, a gente comentou inclusive quando a gente falou do Cazaquistão no início desse ano, foi feito de forma, no mínimo, desorganizada, para não falar, né, com irregularidades, de forma criminosa às vezes. E quando eu digo criminosa, eu não estou dizendo, foi um crime ter privatizado ou não. Estou dizendo que a privatização foi feita como treta. Ou então uma relação econômica, né, entre a pessoa que adquiriu a antiga propriedade estatal e o próprio governo, que é o caso, por exemplo, do Roman Abramovich. Né? Como o Roman Abramovich ficou rico? Né? Porque ele comprou uma empresa que era do Estado, né, por preços muito abaixo do que valiam, tá? Ele já tinha ali uma carreira, enfim, meio nebulosa no final dos anos 1980, início dos anos 1990. Ele compra, né, diversas propriedades do Estado por coisa de 100, 200 milhões de dólares, sendo que elas valiam mais de 3 bilhões de dólares. Esse é o primeiro esquema, né? E o segundo, depois, vamos lembrar, o Abramovich, ele revende muita dessas ações, muitas dessas propriedades que ele adquiriu para o próprio Estado com um valor muito mais alto. Então, ele compra do Estado valendo por 100 e vende de volta para o Estado valendo 1.000. Usando valores aqui apenas para ilustrar, tá? Então, a origem da riqueza Abramovich está aí. Está nessa, vamos dizer assim, nesse esquema. E o uso do termo oligarcas, originalmente, era para se referir a essas pessoas. Mas hoje se tornou sinônimo de qualquer empresário russo, qualquer bilionário russo, enfim. Então é o que você falou, né? Trump seria um oligarca, Jeff Bezos seria um oligarca, Elon Musk seria um oligarca, além de ser uma pessoa de uma família que ficou rica explorando a situação do apartheid? Não sei, porque o uso do termo originalmente tem esse contexto específico, mas hoje ele acabou virando sinônimo para todo e qualquer russo rico. E aí o Biden disse que vão confiscar os iates, os apartamentos, os jatinhos privados, todos os seus bens que foram mal ganhos, né, ou que foram ganhos de forma irregular, os ill-begotten gains. Falou das sanções, falou do auxílio à Ucrânia, e aí depois, já passado ali mais ou menos um quarto do discurso, ele voltou à sua programação normal, né, ou seja, voltou ao discurso que já estava previsto antes da invasão da Ucrânia. Uma coisa interessante que os fãs de The Office, né, devem ter gostado, pelo menos em parte do discurso, porque quando ele fala das pessoas que tiveram que sair de suas casas e tudo mais, e das pessoas que estão sofrendo nos Estados Unidos, né, que sofreram com a pandemia nos Estados Unidos, ele fala porque ele entende, porque como muitos de vocês, eu também tive que abandonar o lugar onde eu cresci. Eu entendo, pois a minha família também teve que abandonar o lugar onde cresceu, porque meu pai teve que abandonar sua casa em Scranton, Pensilvânia, para procurar trabalho, né? E eu cresci numa família que quando o preço da comida subia, toda a família sentia. Então ele mencionou Scranton no discurso dele, não mencionou a filial regional da Dunder Mifflin, mas já é o início. Mas foi de Scranton para Delaware, que, como diria Fernando Vanucci, é logo ali, né? Tipo... Aí, obviamente, ele falou do seu plano de resgate, né? O corte de impostos, o American Rescue Plan, o plano de investimentos, o Build Back in America, né, todos os planos dele de infraestrutura. Ele disse que ele falou para o Xi Jinping que nunca será uma boa apostar contra o povo americano. Toda a parte econômica dele foi pontuada, né, por comentários direcionados especialmente à China, né, que é a grande competidora econômica dos Estados Unidos. Falou da inflação, lembrando que hoje a sociedade dos Estados Unidos passa pela maior inflação dos últimos 40 anos,
basicamente, dos quase 40 anos, e ele disse, né, que a inflação tira, né, os ganhos das pessoas, come o poder de compra das pessoas. Ele disse que entende, né, I get it, e vamos colocar tudo de volta nos eixos. Ele falou também da questão da diabetes, e aí ele fez uma coisa que eu não vou dizer que ele copiou do Trump, porque eu não sei exatamente quando foi o primeiro presidente dos Estados Unidos que fez algo do tipo. Tá? Então não sei quem começou com isso. O que eu posso dizer é que o Donald Trump foi o que mais fez, que era levar convidar pessoas, entre aspas, comuns da sociedade, e usar essas pessoas, né, como exemplos durante a sua fala. No caso do Joe Biden, ele convidou um garoto, né, de 13 anos de idade, chamado Joshua Davis, da Virgínia, né, que tem diabetes, tá? E o garoto, ele iniciou ali uma mobilização online, né, para conscientizar as pessoas do preço da insulina nos Estados Unidos e a necessidade dos governos, tanto do estado quanto do governo federal, de agirem em relação ao preço da insulina. Então, ele vira e fala, olha, né, nós vamos agir em relação ao preço da insulina, porque 10% dos cidadãos dos Estados Unidos têm algum tipo de diabetes. E olha lá, eu conheci aquele garoto, Joshua Davis, né, que está ali, e aí todo mundo aplaude, e aí ele postou foto com o garoto e tudo mais. Eu falei com a mãe do Joshua, né, imagine como é ter um filho que precisa da insulina e bababá. Então também tem toda a contextualização da vida daquela pessoa, né? Então, repito, eu não sei que presidente dos Estados Unidos fez isso primeiro. O que dá para dizer é que o Trump foi o que mais fez isso. Ele fazia isso 3, 4 vezes por esse discurso do Estado da União, né? Com veteranos, com policiais, aquele policial de um atentado numa sinagoga, acho que foi em Pittsburgh o atentado na sinagoga, né? Então ele falou que o governo vai interferir, vai agir em relação ao preço da diabetes. E aí, o Joe Biden ele fez alguns comentários que, assim, que se você coloca ele isolados, uma pessoa jamais acharia que é nos Estados Unidos pelo senso comum, né? Porque pelo senso comum, você não pensa que o presidente dos Estados Unidos, por exemplo, vai dizer que a meta dele é que toda criança, né, possa ter água saudável para beber na escola. Né, porque ele fala disso quando ele fala da substituição dos canos de chumbo, né, que levam à intoxicação, e quando ele fala de renovação de infraestrutura, né, que ele fala que, olha, a nossa ideia é que toda criança que tem diabetes nos Estados Unidos possa ter acesso à insulina. Né? Novamente, se você pega só essa frase, uma pessoa vai dizer, essa pessoa que falou isso mora num país pobre, sei lá, foi no Brasil, foi em Honduras, foi na Nicarágua. Você não vai dizer que é o Joe Biden dizendo isso pelo senso comum, né? Mas isso fez parte do discurso dele. Ele falou de pré-escolas, falou de combate a fraudes na pandemia, né? Falou dos testes de Covid-19, do processo de reabertura, né, o Covid Reset, de retomada de vida e tudo mais, quando ele cita policiais, inclusive, policiais nova-iorquinos. E aí ele fala de violência com armas nos Estados Unidos, fala da nova juíza para a Suprema Corte, ele fala de questão de aborto de gestação. Ele, basicamente, pouco trata, o meu ponto aqui nessa recapitulação é, tirando a abertura, quando fala de Ucrânia, fala de Rússia e tudo mais, o Joe Biden fala muito pouco de pautas internacionais depois, tá? Ele fala até da relação com redes sociais, né, do que de pautas externas. E ele fala do que, né, os democratas batizam de cancer moonshot, né, porque compara o que seria o projeto para pesquisar a cura do câncer, né, o ARPA-H, né, o Projeto de Pesquisa Avançada para a Saúde, né, em inglês, e aí comparam com o projeto Apollo, de chegar na Lua, mas
temas internacionais praticamente ficam de fora. E isso é interessante da gente frisar, porque a política do Joe Biden, desde os seus primeiros dias de governo, é muito voltada, né, para uma perspectiva interna e econômica interna, né? Ou seja, de recuperação econômica pós-pandemia, de projetos de infraestrutura, do governo dos Estados Unidos botar dinheiro na economia, tá? De se tornar, eu não vou dizer separado, não vou dizer autossuficiente, mas uma economia não tão acoplada à economia chinesa, tá? Então, isso é interessante ter em mente, tá? Porque o discurso do Joe Biden, em vários pontos, ele é um discurso, digamos assim, desenvolvimentista, tá? Não desenvolvimentista no sentido latino-americano, que a gente daria da palavra, né? Usando aqui uma liberdade poética da expressão, né? Salvo, repito, a questão da Ucrânia no início. Tá? Numa questão de recuperação econômica, né? E lembrando que o grande ídolo dele, o grande exemplo para ele, que a gente já comentou aqui, é o Franklin Delano Roosevelt, né? O presidente dos Estados Unidos, que vence as eleições pós-Grande Depressão, com a New Deal Coalition, né? A primeira vez que uma plataforma eleitoral dos Estados Unidos vai incluir os sindicatos na sua plataforma e implementa os 2 pacotes do New Deal, de recuperação econômica pós-Grande Depressão, pós-crise de 29, e também o pacote, né, durante a Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, que vai ter feito no pós-Segunda Guerra também, embora o Franklin Delano Roosevelt faleça durante o conflito, né? E que você manteve, né, várias pautas de estado de bem-estar social no pós-guerra, inclusive da recepção dos veteranos, da readaptação dos veteranos à sociedade, né? Então, por exemplo, talvez a mais famosa era, nesse sentido, além de programas de aposentadoria para pessoas que voltam feridas da guerra, ou pensões para famílias, os soldados que voltaram para a guerra e queriam fazer faculdade, eles tinham um programa de bolsas do governo federal. Então, voltei, quero estudar, quero voltar para a sociedade, quero ter melhores oportunidades de emprego e tal. Ok, você pode fazer faculdade com uma bolsa, né, financiada pelo governo federal. Então, o grande exemplo do Joe Biden é o FDR, o Roosevelt. O grande exemplo do Joe Biden é aquele cenário de New Deal, né, pós-crise de 29, que para o Joe Biden foi a crise de 2008. Né? Não é nem a pandemia, para o Joe Biden é a crise de 2008 ainda. Né? Enfim, o discurso do Estado da União, basicamente, esses foram os principais pontos. Repito, quem quiser assistir na íntegra pode assistir. Quem quiser ler na íntegra também está disponível, pelo menos em inglês, está disponível na íntegra. E se você assistir, você vai ficar ali a pé da vida com as pausas de aplausos. Cara, tem ali pausas de aplausos que são do momento, né? Então você tem aplausos, por exemplo, de solidariedade à Ucrânia, com todo mundo em pé. Você tem aplausos quando, né, ele apresenta lá o garoto, Joshua Davis. Mas, assim, ele não pode ficar sem falar 5 linhas sem que todo mundo pare e aplaude. Parece que estão tentando ocupar o silêncio, né? Sabe, deixa o cara falar e pronto. Aí vai todo mundo pra casa mais cedo, sabe? Enfim. Mas também teve a grande gafe, né? Quando o Biden queria se referir aos ucranianos e disse iranianos, né? E a Kamala Harris até arregala os olhos ali ao fundo. E ele meio que... Ele ia falar ucranianos, aí sai iranianos... Ele tenta consertar e meio que sai uranianos, né? São pessoas feitas de urânio. ou são pessoas que vieram de Urano, né? Não sei. Mas muito bem lembrado. Ele tava com o Irã na cabeça. Até porque, assim, tô especulando total. Foi uma coisa que me veio na cabeça agora. Talvez, né? Originalmente, né? Até uma semana atrás, a pauta internacional do discurso fosse, por exemplo, o acordo nuclear com o Irã. Sim. Né?
Então ele deve ter ensaiado a versão original e aí o Putin, né, foi lá e falou, vai ter que mudar o discurso aí. Ainda nos Estados Unidos, meu caro Matias, uma notícia que nem parece que é de 2022, né? Já que tivemos a aprovação de uma lei, né, que, como disse o deputado democrata da Geórgia, Bobby Rush, ele nasceu na Geórgia, mas ele foi eleito por Illinois, né, e ele é um deputado negro. Ele disse que é uma lei que está apenas algumas décadas atrasada, né? A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou a lei anti-linchamento, tá? O Emmett Till Anti-Lynching Act, que transforma o linchamento num crime de ódio federal, tá? Foi aprovado por 422 a 3. 422 votos a favor e 3 contra, tá? Os votos contra foram de 3 deputados republicanos, tá? Andrew Clyde, Thomas Massie, do Kentucky, e Chip Roy, do Texas. O primeiro é do Mississippi? Não, o primeiro é da Geórgia, justamente. Tá. Porque justamente faz referência ao garoto Emmett Till, que foi linchado aos 14 anos, em meados dos anos 50, e depois provou-se que ele era inocente, né? Porque foi um caso seria assédio sexual, enfim. Contra uma mulher branca. Contra uma mulher branca, ainda ali no tempo, né, do Jim Crow, né? Enfim. Então é um caso bastante emblemático. E como você falou, foi um caso bastante emblemático na época da segregação ainda, tá? Alguns estudos colocam que entre 1882 e 1968, mais de 4 mil pessoas foram linchadas nos Estados Unidos, tá? Sendo que mais de 90% dessas pessoas foram homens negros, e a grande maioria deles no sul dos Estados Unidos, e também segundo o escritório, né, do deputado Bobby Rush, mais de 90% das pessoas acusadas de terem linchado homens negros não foram condenadas na justiça, tá? Não foram punidas na justiça, tá? Então, agora, depois de algumas décadas atrasadas, como disse o deputado, os Estados Unidos finalmente aprova essa lei que transforma o linchamento num crime de ódio federal, ou seja, não dependerá de autoridades estaduais, que muitas vezes, né, nesse cenário do sul dos Estados Unidos, do período da segregação, não serão autoridades que estarão muito cooperantes, né, para usar um eufemismo muito leve, né, com a situação. Então, tivemos aí, finalmente, a aprovação. Agora se torna um crime federal e que também é um crime que muda as regras de prescrição, tá? Só que não altera crimes que já prescreveram. Isso é importante de colocar. Então não é porque teve fake news circulando nos Estados Unidos dizendo que essa lei seria utilizada para perseguir pessoas que foram acusadas, né, de linchamento no passado. Não muda as regras que já existiam, ela muda as regras daqui para frente, tá? Então, só para deixar claro. Também nos Estados Unidos, o líder da seção regional do Alabama, dos Oath Keepers, tá? Chamado Joshua James, de 34 anos de idade, se declarou culpado, né, por conspiração e obstrução de processo oficial por seu papel na invasão do Capitólio, no dia 6 de janeiro de 2021, e vai cooperar, né, com as autoridades. E ele é a primeira pessoa que se declara culpado de conspiração, tá? Todos os outros se declararam culpados de crimes, entre aspas, menores, tá? Aí vamos para o Texas, onde o deputado Van Taylor
Ele é um deputado federal, tá? Eleito pelo Texas. Ele não é deputado estadual. Ele é um deputado federal, tá? Ele também já foi deputado estadual do Texas. Ele já foi senador do Texas, tá? Não senador federal pelo Texas, mas do Senado do Texas, tá? Porque alguns estados nos Estados Unidos têm legislatura bicameral. Ele, o Van Taylor, ele anunciou que não concorrerá nas eleições de midterm desse ano, ou seja, não concorrerá a um novo mandato como deputado federal, por ter tido um caso extraconjugal. Aí, os nossos ouvintes até podem falar, mas aí é aquela questão, né, de vida profissional, vida privada, né, enfim, porque pega mal perante o eleitorado, num estado um pouco mais conservador como o Texas. Tem um outro elemento. A mulher com quem ele teve um caso se chama Tanya Joya, e ela é a viúva de um cidadão dos Estados Unidos chamado John Georgelas, que assumiu o nome de guerra Yahya al-Barhumi ao se juntar ao Daesh. E todo mundo, né, a mídia dos Estados Unidos, né, está dizendo basicamente que o deputado do Texas teve um caso com uma ex-ISIS bride, né, ou seja, ISIS bride, né, uma ex-noiva, uma ex-esposa de um integrante do auto-intitulado Estado Islâmico. Né? Então, isso que está acabando repercutindo mais, tá? E por conta disso... Do que o caso extraconjugal. Pois é. Né? Então, ainda mais, né, novamente, no Texas, então ele acabou retirando a sua candidatura. Ainda nos Estados Unidos, foi publicado pelo Washington Post um relatório vazado, né, da Customs and Border Protection, afirmando que o Big Beautiful Wall construído pelo Donald Trump, né, na fronteira com o México foi violado ou ultrapassado, né, foi, enfim, deixado para trás 3.272 vezes. Tá? Desde usando escadas para pessoas subirem ou então passarem cargas por cima do muro, ou também usando ferramentas compradas em lojas comuns para abrir ou expandir os buracos e as fendas, né? Lembrando que em muitos pontos, né, não é um muro sólido, é como se fosse uma cerca, né, para passar pessoas ou objetos ou cargas, né, pelo muro. Porque é uma fronteira terrestre enorme e daí é uma questão de fiscalização, justamente, né? Não é tanto a barreira física, né? E também também tivemos pedaços dele que foram cerrados. Tá? Então foi publicado, na verdade não foi nem publicado, vazou, alguém olhou, mandou pro jornal, o jornal publicou. Saindo dos Estados Unidos, em El Salvador, o ex-presidente Alfredo Cristiani será julgado pelo massacre de 6 padres jesuítas, tá, em 1989, tá, durante o início do seu governo, que durou até 1994. Tá? O procurador-geral, Rodolfo Delgado, disse que está determinado para ir atrás dos que ordenaram esse trágico evento. Além do ex-presidente, tá? Outras 12 pessoas também serão acusadas. Dessas 12 pessoas, 5 são ex-oficiais militares. Tá? O massacre foi em 16 de novembro de 1989, quando 6 padres e a governanta da residência, imagino que era uma residência coletiva dos padres, e também a filha da governanta foram mortos por uma unidade militar de elite
E, detalhe, a cena do crime foi alterada para parecer que o massacre teria sido feito por guerrilheiros contra o governo. Tá? Uma false flag. E aí, assim, é uma situação muito parecida com diversos outros países latino-americanos, inclusive o Brasil, né? Um contexto ali de um governo autoritário, com grupos guerrilheiros de esquerda, embora também no caso de El Salvador é importante lembrar que nós tínhamos, né, na América Central, nós tínhamos guerras civis abertas, não eram apenas grupos menores, como por exemplo no Brasil, na Argentina, em que você tinha um cenário de luta armada em menor escala, né? Estamos falando aqui de uma guerra civil em maior escala, e em El Salvador, em 1993, nós tivemos uma lei da anistia, né? Que foi declarada inconstitucional em 2016. Tá? Então, esse é outro elemento que também tem em comum com vários países latino-americanos. Então, lembrando, no Brasil nós tivemos uma lei da anistia que já chegou a ser questionada, mas nunca foi declarada, por exemplo, inconstitucional na Suprema Corte, alguma coisa assim. Nós já tivemos decisões de tribunais internacionais que consideram que crimes, por exemplo, como tortura, não devem prescrever e não podem ser anistiados. Mas a gente também tem exemplos como, por exemplo, a Argentina, que teve a sua lei da anistia, né, a lei de punto final, que depois foi revogada também. Então, é um cenário muito parecido com diversos outros países e agora inclui o ex-presidente de El Salvador, acusado formalmente de ter participado, pelo menos, da ordem desse massacre. Mais ao sul, chegamos no Peru, onde, na última segunda-feira, dia 28, a Comissão de Acusações Constitucionais do Congresso do Peru anunciou uma investigação contra o presidente Pedro Castillo por supostamente ter violado, né, a Constituição e traição da pátria. Tá? Por que traição da pátria? Né? Olha só, gente, que doido. Porque, assim, você falar em traição da pátria é uma coisa meio genérica, né? Uma acusação, assim, que assim, precisa de um ato concreto, né? Para você dizer que teve uma traição à pátria, e depende desse ato concreto. O que aconteceu e isso foi aprovado na subcomissão de acusações constitucionais, numa votação muito apertada, de 9-8, né? E o que aconteceu? O Pedro Castillo, ele deu uma entrevista em janeiro dizendo que se os peruanos concordarem, ele aceitaria abrir uma saída para o mar para a Bolívia. Tá? Foi basicamente isso que ele disse. Né? E assim, seria uma forma de reparação histórica, né? Porque no contexto da Guerra do Pacífico, foi o Peru que trouxe a Bolívia para o bolo, né? Porque antes começou como um conflito localizado entre Chile e Peru, e daí a Bolívia acabou aderindo ao lado peruano e ambos perderam territórios que hoje fazem parte do norte do Chile, né? Só que no caso da Bolívia perdeu a saída ao mar, né? E inclusive o próprio Peru já facilita bastante, né? Que a Bolívia escoe, né, a sua produção ali pelo Pacífico. E tem um detalhe que a gente fala desse detalhe que eu vou lembrar agora, nos Fronteiras Invisíveis do Futebol. Se não me engano, a gente fala tanto no do Chile quanto no da Bolívia, né? Lembrando que nós temos Fronteiras Invisíveis do Futebol, é o nosso podcast de história, que está num hiato pandêmico. É um podcast de história, repito, em que a gente usa o futebol como um fio condutor, como um tempero, né, para falar dos países ali. A gente fala, às vezes, apenas de algumas curiosidades, às vezes falamos de coisas mais aprofundadas, mais sérias, ligadas ao esporte e à identidade nacional, né, porque o esporte muitas vezes está ligado à identidade nacional ou então questões culturais. Então, se você quiser conhecer um pouco mais da história dos nossos vizinhos, nós temos Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre
todos os nossos vizinhos da Conmebol. Né? Ainda não temos fronteiras invisíveis do futebol sobre a Guiana, né? Mas um dia a gente vai fazer. Mas a gente fala sobre a Guiana Francesa no episódio sobre a França Ultramarina. Sim, sobre a Guiana Francesa, mas aí tem a outra Guiana também. O senhor está apagando a Guiana. Mas o que a gente explica nesses programas, e que a gente fala da história da Bolívia e da história do Chile, é que em 75, durante o período das ditaduras militares, o Chile governado pelo Pinochet e a Bolívia governada pelo Hugo Banzer, o Chile e a Bolívia chegam num acordo para a Bolívia voltar a ter acesso ao mar. A Bolívia ganharia, né, receberia ali uma faixa de terra do norte do Chile, e em troca o Chile receberia uma faixa de terra no interior, basicamente do mesmo tamanho. E o Peru vetou esse acordo. Por quê? Porque as terras do extremo norte do Chile eram peruanas até a Guerra do Pacífico, como você lembrou. E pelo acordo de paz entre Peru e Chile, o Peru tem o direito de vetar eventuais mudanças territoriais nos territórios que eram seus. Então, curiosamente, mesmo tendo esse histórico, né, o Peru e a Bolívia foram aliados na Guerra do Pacífico, são países que têm questões das suas identidades nacionais em comum, né, como herança do Império Incaico, enfim, algumas questões em comum. A Bolívia não tem a saída para o mar, em parte também por causa desse veto peruano em 75. Então ainda tem essa, né, quando você fala de justiça histórica. Mas enfim... Até porque, naquele contexto, ideologicamente, eles estavam afastados, né? Cabe lembrar que, em meados ali dos anos 70... o Peru foi um caso único, né, no contexto das ditaduras militares, no qual estava mais à esquerda, né? Então, muito bem lembrado. E mais um elemento aí dessa questão de traição à pátria do Pedro Castilho. A questão é que o Castilho ele tem a maior bancada do Congresso peruano, né, mas ele não tem a maioria do Congresso peruano. Então... em algum momento, para acontecer alguma coisa, por exemplo, né, o pessoal achar que é parlamentarismo, né, então não seria de todo estranho. E é mais uma semana comum no Peru, né? Saindo da América Latina, a gente começa a cruzar o Pacífico. Vamos primeiro para a Nova Zelândia, né, já que tivemos diversos protestos, né, em frente ao parlamento neozelandês, né, contra as políticas, né, de restrição contra o coronavírus, né, e contra as políticas ali as políticas sanitárias, parecido com o que houve no Canadá, porém sem caminhões, né, já que não deve ter tanto caminhão assim na Nova Zelândia, até porque não tem para onde o caminhão ir depois. Né? Também fez parte do protesto a questão da vacinação obrigatória, né? Principalmente. E o que aconteceu? Alguns manifestantes estavam acampados, tá, na frente do parlamento, e começou um incêndio no acampamento. E vídeos mostram o que seria um dos manifestantes intencionalmente tacando fogo em uma barraca. Talvez justamente para começar, né, uma situação mais tensa, né, escalonar a situação. Tivemos... veja bem, eu não estou afirmando, estou dizendo que isso foi especulado lá. Não sei quem começou o incêndio. Não sei dizer com toda certeza, não sei afirmar. O fato é que, por conta do incêndio, também tivemos a repressão policial, e 38 pessoas foram presas. E veículos, né, que estavam ali na frente do parlamento foram retirados, foram guinchados forçadamente. Tá? Indo para a Austrália, tivemos diversas enchentes no estado de Queensland que deixaram pelo menos 6 pessoas mortas, tá, até o início dessa semana.
São as piores cheias, tá? As piores enchentes dos últimos 30 anos, e 700 pessoas tiveram que ser retiradas de suas casas no estado australiano. Da Austrália, nós vamos para Papua Nova Guiné, por uma questão interessante, tá? Que a gente vai resumir aqui, apenas uma curiosidade, né? Porque o que acontece? Em Papua Nova Guiné, está ascendendo no mar uma ilha, onde existiam ali várias ilhotas, elas estão se consolidando em apenas uma ilha. E agora existe um possível choque entre comunidades tradicionais de Papua Nova Guiné e o governo do país sobre a posse da ilha, né? E também se discute o eventual papel de mudanças climáticas no surgimento dessa ilha, na união dessas ilhas, porque alguém pode pensar, pô, mas Felipe, as ilhas do Pacífico, vocês não falaram que elas estão sumindo? Porque o nível de águas do mar está crescendo? Sim, só que nesse caso aqui, é porque ela tinha terras que seriam o que a gente talvez chamasse aqui no Brasil de mangue, que está secando, o que fez com que a área seca dessas ilhotas aumentassem e acabassem virando uma ilha contínua, tá? Então, não é uma questão de subida do nível dos mares, é uma questão de seca da terra, da wetland, né? Usando o termo literal, dessa ilha. Então, é só uma questão que eu achei interessante de mencionar para os nossos ouvintes, que fica na província de Oro, tá? Em Papua Nova Guiné. Oro, O-R-O, tá? Para quem quiser ler, quem quiser procurar, quem se interessar por isso, quem estudar isso, não sei, geógrafos, geólogos, enfim. De Papua Nova Guiné, nós vamos para a Coreia do Sul, tá? Primeiro, com uma notícia de hoje, tá? Já que começou um grande incêndio florestal na região de Ujin, e em que motivou que o governo nacional mobilizasse os setores de combate a emergências para combater esses incêndios. Por quê? Porque numa repetição de algo que a gente vai ver mais para frente aqui no nosso programa, o incêndio que começou, repito, foi um incêndio florestal, tá? Ele começou a uma distância relativamente pequena, né, da usina nuclear de Hanul, tá? Que tem 6 reatores. Então, dos 6 reatores, 5 estão funcionando e 1 está em manutenção, e por conta disso, o governo do país, o governo do Moon Jae-in, ordenou, né, que bombeiros, enfim, serviços de emergência fossem deslocados para combater o incêndio, para inclusive impedir que o incêndio chegue ou possa eventualmente ser uma ameaça à usina nuclear. 12 propriedades, usam o termo propriedade aqui, tá? Na matéria do Korea Herald. Não sei se são residências, se são, sei lá, fazendas, enfim, 12 propriedades foram destruídas pelo fogo. Foram mobilizados 28 helicópteros e mais de 400 bombeiros para combater o incêndio, que muito provavelmente foi agravado devido ao clima seco, tá? A outra notícia sul-coreana é que, vamos lembrar, no próximo dia 9, tá? Na próxima quarta-feira, ou seja, não antes do próximo programa, nós teremos as eleições presidenciais na Coreia do Sul, tá? E hoje, tá? Hoje, o candidato, o Yoon Seok-yu, que é o candidato do Partido Popular, o partido à direita, que é aquele cara que eu chamei num programa recente e também na minha coluna da Gazeta no fim do ano passado, que ele seria, entre aspas, o Sérgio Moro sul-coreano. Né? Ele era um procurador, ele não era juiz, era um procurador que ganhou muito destaque, ganhou muita notoriedade numa plataforma de combate à corrupção, né, na Coreia do Sul. Não pode cometer crime.
Eu fui pego de surpresa, confesso. E ele já disse, por exemplo, que vai querer uma maior presença militar dos Estados Unidos na Coreia do Sul. Ele também já disse que pretende abolir o salário mínimo e a jornada de trabalho, que isso tudo tem que negociar trabalhador com o empregador, tem que ser negociado. Ele também já disse que vai pedir, né, para a retomada de armas nucleares dos Estados Unidos na Coreia do Sul. Então, e a gente já comentou isso aqui algumas vezes, a gente já explicou isso, especialmente por conta das eleições de 2017. Né? Na Coreia, quando a gente fala de esquerda ou direita, muitas vezes você tem características locais nessa divisão ideológica. No caso coreano, né, não é apenas uma questão econômica ou uma questão de visão sobre o papel do Estado na economia, mas também uma perspectiva sobre as relações com a Coreia do Norte. Né? A esquerda sul-coreana, em boa parte, defende uma aproximação com a Coreia do Norte, defende a negociação com a Coreia do Norte, enquanto os governos à direita defendem uma política de não negociar, uma política de, inclusive até mesmo, eventualmente, abandonar a ideia de reunificação coreana, dizendo que a Coreia do Sul teria virado uma sociedade completamente separada, uma sociedade completamente diferente. Então, hoje, tá, segundo o balanço das pesquisas, o Yoon Seok-yoon está vencendo, tá? E isso é curioso porque até alguns meses atrás o candidato do governo estava na frente. Então, hoje, essa situação ainda está bastante apertada, mas ele tem uma vantagem relativamente confortável na frente, tá? Não é uma vantagem assim de 10 pontos nas pesquisas, é uma vantagem ali na média de 3, 4 pontos, né? Porém, é uma vantagem relativamente interessante, tá? E não tem segundo turno. Inclusive é consequência de não ter reeleição lá. Não tem reeleição, não tem segundo turno. É o candidato mais votado e ponto final, tá? Então, assim, se receber 40% dos votos, em segundo lugar ficar alguém com 38% dos votos, dane-se. O que levou 40% ganha, tá? E da Coreia, nós vamos para a China, já que hoje tivemos a abertura dos Jogos Paralímpicos, tá? Sobre a abertura dos Jogos Paralímpicos, eu acho que tem 3 questões interessantes a gente passar. Primeiro, a gente sempre comenta de países estreantes, né? Azerbaijão, Irã e Porto Rico, tá, vão estrear nessas Paralimpíadas. Diversos países que participaram de edições anteriores não enviaram delegações, ou porque não se classificaram, então por conta da questão do coronavírus, que é a justificativa usada pela Coreia do Norte, né, para não ter participado dos Jogos Olímpicos, nem os Jogos Olímpicos de verão, em Tóquio, nem os Jogos Olímpicos de inverno, em Pequim, nem os Jogos Paralímpicos, seja em Tóquio, seja em Pequim, de verão e de inverno. O Brasil, a delegação brasileira é composta por 6 atletas, tá? Então, essa é a primeira, né? Os países estreantes: Azerbaijão, Israel e Porto Rico. A segunda, que aí todo mundo já deve saber, já deve ter visto, que Rússia e Belarus foram banidos dos Jogos Paralímpicos. E quando a gente fala banidos, foram banidos mesmo, não é nem aquela coisa de que fizeram, por exemplo, nos Jogos Olímpicos em Tóquio e de Pequim, de os atletas russos poderem competir sob o símbolo de Comitê Olímpico Russo. Não. Foram banidos completamente. A gente vai falar mais de outras sanções esportivas contra a Rússia mais para frente. E a terceira coisa a gente destacar é que na cerimônia de abertura, tá, que foi hoje de manhã, no nosso horário, né, nós tivemos a participação do presidente do Comitê Olímpico Internacional. E hoje de manhã, no nosso horário, tivemos a cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos, em que o presidente do Comitê Paralímpico Internacional, o Andrew Parsons, né, que é brasileiro,
ele declarou que a invasão russa da Ucrânia foi uma violação da trégua olímpica pela Rússia e disse que os atletas paraolímpicos eles competem com os outros e não contra os outros, e que o século XXI é um período que pede por diálogo e diplomacia e não por guerras. Tá? Quem acendeu a pira paralímpica foi o atleta chinês Li Duan, tá? Que é um atleta do salto, ele que tem uma deficiência visual.